Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa do Mestre Jesus. E hoje traremos mais um tema para o nosso estudo da semana, para a nossa elevação espiritual. A irmã Bia vai falar sobre a disciplina na visão espírita. Disciplina nós devemos ter todos os dias, né? Até mesmo na nossa vida pessoal, profissional. Mas vamos entender o que a doutrina espírita fala a respeito. Aos nossos irmãos que chegam pela primeira vez, nossa casa é uma casa espiritualista, uma casa que fala do amor de Jesus. A nossa religião é o amor, a mesma religião do Cristo. Então que nós possamos entrar nessa energia, nesta egrégora e sentir todo esse toque da espiritualidade enviados de Jesus com a permissão de Deus para estarem aqui nesta noite. Nossos irmãos da Rádio Filhos da Luz também, sejam todos bem-vindos, já conectados com a gente. A palestra amanhã, 13h, ela é reprisada na nossa programação. Para ouvir, basta acessar o site casafilhosdaluzguaramirim.com.br. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Adai. Foi Adai. Hoje foi lá atrás nos fundos. Adai hoje estava pronta já. Vamos saber qual é a passagem do Evangelho aberta nessa noite. Na sequência, a Fabi vai fazer a leitura e já a irmã Bia faz a explicação para nós nessa noite. E já vem também com o tema para o nosso estudo. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na terra. No item 13, eu vou pedir que a Fabi faça a leitura, então na sequência a Bia faz a explicação, lembrando que no final, os últimos 10 minutos da palestra são para perguntas, comentários e participação. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais umas dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos?
não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também aos nossos irmãos que estão através da Rádio Filhos da Luz. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, de conhecimento do Evangelho, para a nossa evolução, para a nossa melhora, para que cada um de nós possa viver melhor aqui, neste local onde nos encontramos, aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações, e que graças ao entendimento, à compreensão da doutrina espírita, nós temos a possibilidade de viver melhor aqui. Vamos agradecer primeiramente a todos os espíritos superiores que enviaram essa mensagem através de Allan Kardec, para que hoje pudéssemos ter aqui em nossas mãos esse conhecimento. E a mensagem de hoje, falando no capítulo 7, no Bem-aventurados os pobres de espíritos, na missão do homem inteligente na Terra, ela vem nos trazer, através do Espírito Ferdinando, Espírito Protetor, que a inteligência nos é dada para que nós possamos evoluir e auxiliar este local aqui onde nós estamos, que é a Terra, enfim, ao progresso de todos. Que a inteligência não é algo que nós devemos nos envaidecer, nos achar melhor que os outros, pois estamos todos aqui rumo à perfeição. E a missão de cada um é auxiliar os que estão retardatários. Então, que a gente possa utilizar a nossa inteligência, que é todos os seres, todos os espíritos são dotados da inteligência, Deus criou todos nós iguais. Então, todas as possibilidades que ele dá para um, ele dá para outro. Todos os seus filhos, sendo que ele é bom, bondoso, justo, é a bondade suprema, Deus, nosso Pai, nosso Criador. E ele quer o bem de todos, então ele não iria privilegiar mais um do que o outro, dando menos inteligência. Apenas cabe a cada um de nós desenvolver essa inteligência que está dentro de cada um. Então, que nós possamos desenvolvê-la. Para desenvolver a inteligência, nós precisamos de esforço, boa vontade, para buscar conhecimentos, na vida material, para que também ocorra a evolução material desse planeta, e também a nossa espiritual, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Então, para que nós possamos evoluir espiritualmente, usufruir dessa inteligência, o que nos basta é buscar incessantemente o conhecimento do Evangelho. Aqui nós buscamos através da doutrina espírita, trazida aí através de Kardec, pelos espíritos superiores, para que cada um possa se desenvolver, evoluir, melhorar e acessar planos mais elevados, o quanto antes melhor, depende de nós, Então, hoje nós vamos falar
sobre a disciplina. A disciplina dentro da visão espírita, né? Quando a gente fala de disciplina, dá uma impressão assim de que é cobrança, né? É rigor, é algo relacionado a um quartel, né? Onde as coisas são muito rígidas, né? Então, vamos falar um pouquinho, né? Disso que deve ser algo natural na nossa vida, a disciplina em todos os âmbitos da nossa vida, tanto espiritual como material, a nossa vida pessoal. Se nós não tivermos disciplina, a nossa vida ela fica estagnada, né? Nós precisamos nos disciplinar para evoluir em todos os sentidos. A disciplina ela nos traz a evolução espiritual e também a evolução material aqui na Terra, porque se nós não tivermos disciplina, nós não alcançamos nada, nós ficamos parados no mesmo lugar. Então vamos falar hoje num tom não como algo rígido, pesado, restritivo, né? Mas a disciplina como algo libertador para a nossa caminhada. A gente se disciplinando como espíritos tão imperfeitos que nós ainda somos, o nosso caminho vai ficar mais fácil, né? A nossa caminhada aqui na Terra, né? Nós vamos nos harmonizar com as leis divinas, né? Buscando esse entendimento, essa compreensão, e vamos vencer as nossas próprias imperfeições, porque a gente precisa de disciplina para vencer a nós mesmos, porque tudo está em nós, tudo é dentro de nós. E aí, para a gente conseguir vencer, disciplina, né? Disciplina de buscar conhecimento, de estudo. Então, quem já está mais tempo buscando a doutrina espírita já ouviu muito se falar na história do Chico Xavier, né? Então, Chico Xavier, ele passava por um momento muito delicado da vida dele, onde ele havia acabado de perder, né, a sua segunda mãe, aquela que era esposa do seu pai, né, após o falecimento da sua mãe, o seu pai se casou novamente, e aquela que criou ele, cuidou dos filhos, né, desse pai do Chico, com todo o amor, cuidou dessa família, e ela havia falecido, e então Chico passava por uma onda de tristeza, né? Porque agora ele não tinha mais aquela mãezinha que tinha dado tanto amor para ele. E aí chegou o benfeitor Emmanuel, se apresentou para ele e falou: nós temos trabalho a fazer, nós vamos iniciar escrevendo 30 livros, né? Temos 30 obras para iniciar o nosso trabalho. E aí Chico, né, ele perguntou: e eu vou dar conta disso, né? Os espíritos vão me ajudar? E Emmanuel respondeu para ele: sim, eles vão te ajudar, mas você precisa de 3 regras básicas. E então Chico perguntou: mas quais são essas regras que eu preciso seguir? A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Então, Emmanuel veio cobrando o Chico de muita disciplina para que ele conseguisse cumprir a missão dele, né, que ele tinha nessa divulgação do Espiritismo, que ele faria isso além do atendimento, dos atendimentos que ele fazia lá na casa dele, também através de livros, né, psicografados, onde os espíritos passariam as mensagens para ele, e para que ele pudesse fazer esse trabalho, ele precisava de muita disciplina. Há os que dizem que Emmanuel falou para Chico que ele já tinha muito amor dentro dele, porque ele precisava de amor também para fazer esse trabalho. Então, o que ele mais precisaria era desenvolver a disciplina. E aí todos sabem, né, o grandioso trabalho que Chico fez e ajudou muitas pessoas
né, através das suas mensagens, das psicografias, através das pessoas que ele atendia lá na sua casa, mas ele era cobrado muito da espiritualidade quanto à questão da disciplina, né? Então, essa é uma das orientações que nós precisamos prestar atenção e avaliar como está a nossa vida. Nós estamos disciplinados ou nós estamos... hoje não, né? Hoje não estou com vontade. Então, para que a gente tenha disciplina na vida, um dos principais quesitos que nós precisamos nos esforçar é a força de vontade, né? Com força de vontade, nós conseguimos vencer muitas das nossas más tendências, né? Porque o que acaba deixando a gente paralisado? As nossas inclinações nas más tendências, né? Que são a preguiça, né? Ficamos estagnados, ficamos deixando para amanhã. Como é que é a nossa vida quando a gente precisa fazer uma dieta? Né? Às vezes nós começamos na segunda-feira de manhã e até meio-dia a gente já não está mais preocupado com a dieta. Então, se nós não tivermos essa disposição para cuidar do nosso corpo físico, aí nós estamos ainda muito indisciplinados, né? Nós não conseguimos controlar. Sabendo o que faz bem e o que faz mal para a gente, ainda assim nós estamos indisciplinados. Então é por aí já, nas pequenas coisas do dia a dia, que a gente vai começar a fazer a nossa autoavaliação, né? Tem a disciplina dos nossos pensamentos. Nós já sabemos que tudo que nós pensamos acaba se tornando realidade. O pensamento, ele é co-criador da nossa vida. Então, pensa e dá foco nesse pensamento. E pensa, e pensa. E o que acontece com a gente? Nós entramos numa energia quando nós pensamos. Nós criamos uma situação, um estado mental. Então, nós precisamos também aprender a transformar o nosso pensamento em coisas boas. Nós precisamos usar o pensamento a favor de nós. Como nós somos espíritos antigos, né? Espíritos que vêm com muitas marcas do passado, nós vivemos muitas coisas durante toda a nossa existência, tudo está gravado em nós. E aí a gente precisa agora, com essa força de vontade e essa disciplina, dominar a nossa negatividade, o nosso pessimismo, a nossa falta de ânimo, o nosso achar que nós não conseguimos, que nós não podemos. E através do pensamento a gente consegue vencer a nós mesmos nas nossas más tendências. E aí é a disciplina do pensamento. Então, às vezes, a gente cria coisas que nem vão acontecer. E a gente começa a pensar, mas se. E aí a gente já gera situações que vão nos causar desânimo, fragilidade, pessimismo. E muito daquilo nem acontece. E ansiedade, né? Porque a gente fica na expectativa de coisas ruins. Então, a gente precisa aprender a dominar o nosso pensamento a nosso favor, para o nosso bem. Nós somos merecedores de coisas boas. Todos nós. Muitas pessoas têm ainda o hábito de dar ênfase e quando acontece algo bom, ainda fala. Tem alguma coisa errada. Algo de ruim vem atrás disso. Porque a nossa tendência do pessimismo é muito forte. Então, que a gente comece a trazer para a nossa vida as bênçãos, a luz, a prosperidade, a saúde. Não quando acontece... Muitas pessoas têm uma dorzinha aqui, já imagina que é uma doença grave. Acontece uma coisinha assim, já aumenta tudo.
precisamos disciplinar o pensamento para o bom, para o positivo. Criar coisas boas para a nossa vida. Então, a disciplina, ela é uma educação que nós precisamos fazer com a gente mesmo, nos reeducar, né? É o esforço de controlar os impulsos inferiores, as tendências inferiores, né? Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos ensina que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência, né? Mas para nós segui-la, nós precisamos desenvolver vigilância e autocontrole, né? Isso é ter disciplina, vigilância e autocontrole. Jesus já falou, vigiai e orai, né? Que nós precisamos muito vigiar e muito orar. Vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as escolhas que nós fizemos diariamente. E orar, pedindo auxílio aos bons espíritos, porque nós estamos sempre acompanhados, o tempo todo. Nós nunca estamos sozinhos. A espiritualidade está sempre pronta a nos ajudar. Então, por isso, o vigiar e o orar. Vigiar os pensamentos, pensar coisas boas, nos conectar com eles, com os espíritos superiores. Se nós pensarmos coisas ruins, se nós começarmos a alimentar pensamentos maus contra os nossos irmãos, situações desagradáveis, nós não vamos conseguir nos conectar com os espíritos superiores. Aí nós vamos atrair para perto de nós aqueles que vão incentivar a desordem, os desentendimentos, né? Então, vigiar sempre o pensamento e também os atos. Porque quando vem um pensamento ruim, eu preciso rapidamente me controlar, ter esse autocontrole. Por exemplo, uma discussão. Não me envolver. Disciplinar. Isso é força de vontade e a gente consegue. Então, a disciplina, ela é um auxílio para nós vencermos a nós mesmos, né? Nós vamos vencer a nós mesmos através da disciplina. Muitas vezes a gente ouve assim: de repente, não sei o que aconteceu. O casamento lá da pessoa, do fulano lá, acabou. Não deu mais certo. De repente. De repente eu não sei o que aconteceu. O filho lá do meu irmão se perdeu. Nada acontece de repente. Não é de repente. Nós temos que ter disciplina para manter os nossos relacionamentos. O nosso casamento, por exemplo. Um casamento precisa de disciplina, senão ele não se mantém. Quando nós decidimos assumir a vida ao lado de alguém, nós precisamos pensar se é isso que nós queremos para a nossa vida. Porque um casamento é uma vida a dois. Requer abrir mão de muitas coisas que quando você era sozinho você poderia fazer. Quando você tem uma vida a dois, anda o casal juntos. Disciplina. Disciplina na conversa, no respeito, na lealdade, na fidelidade, né? No quando um está com alguma dificuldade, o outro estender a mão e ajudar. Porque é muito fácil a gente dizer que ama alguém quando está tudo bem. E quando o outro está com sofrimento, está com dor, aí é que o nosso amor se revela. Porque quem ama verdadeiramente não abandona na dificuldade. Está ali do lado, auxiliando a caminhar. E diga: vem, vamos juntos, vamos vencer isso. Vamos nos unir. Mas para isso precisa da disciplina. Quando você entra numa empresa, você é cobrado da disciplina. Ninguém vai trabalhar numa empresa onde lá pode fazer o que quer.
né? Todas as empresas, seja escola, seja uma casa espírita, seja uma igreja, todas as instituições têm regras. As regras são para manter a ordem, né? Então, quando eu chego num lugar para trabalhar, né, para frequentar, para participar, a primeira coisa que eu devo me atentar é saber quais são as regras desse local. Como eu devo me comportar aqui, né? Na nossa família, em casa, no nosso lar, tem regras. Porque se não tiver regras, não dá certo. Vamos supor, tem o pai, a mãe, os filhos, e não tem regra nenhuma. Cada um faz o que quer, a hora que quer. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, o filho falou mais alto, não se entende qual que é a regra da casa. É confusão, né? Então, em todos os lugares, se não houver disciplina, a coisa não anda, né? Imagina na nossa vida espiritual, nós como espíritos, com tantas dificuldades que nós temos, com tantos vícios morais, com tanta coisa para curar. Se a gente não tiver disciplina, a gente vai à falência como espírito, não dá conta, né? E essa encarnação que a gente está tendo, ela é preciosa, né? A gente fala muito aqui da transição planetária, né? Desse momento que a Terra vem passando de transição para um mundo de provas e expiações para regenerado. Então é um momento de mais e mais disciplina, né? De nós darmos para nós mesmos esse tempo precioso de buscar conhecimento, de vir à palestra, de estudar, de ler um livro, de nos preocuparmos com essa nossa evolução. E aí tem pessoas que às vezes não conseguem tirar esse tempo, porque a vida material ela é muito atraente. Então, precisa trabalhar, comprar. Mas essas coisas que a gente adquire aqui, elas não vão com a gente. O nosso verdadeiro tesouro, que é nosso, a nossa conquista, é a da alma. E essa nós vamos adquirir através dessa disciplina, do esforço, da vontade de buscar conhecimento para o nosso espírito, né? E Jesus, ele foi o exemplo vivo da disciplina espiritual. Ele foi o ser que deu todos os tipos de exemplo para nós, né? Quem não sabe da história de Jesus precisa buscar conhecê-la, porque em todos os momentos da sua vida aqui na Terra, ele veio ensinar a todos nós a viver com sabedoria, a buscar esse alimento espiritual. Em nenhum momento Jesus se desviou da sua missão. E ele passou por várias provações, até no momento da crucificação. E ele manteve firme, né, a sua missão. A missão de ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Então, nós temos o exemplo, o modelo, o guia, mesmo diante da incompreensão, da dor, diante da cruz onde ele foi pregado, ele manteve a sua serenidade e a sua fidelidade ao Pai, a Deus, a nosso Criador, ao Criador de tudo. Né? Então, essa disciplina que Jesus veio nos ensinar, ela nos mostra que a disciplina é um amor perseverante, que por maior que sejam as dificuldades que nós temos que enfrentar, nós precisamos permanecer fiéis ao bem. Nós não podemos nos desviar. Mesmo recebendo tudo que Jesus recebeu, daqueles que se diziam seus amigos, que estavam ao seu lado, ele se manteve fiel a Deus. Em nenhum momento ele perdeu o equilíbrio. Então ele mesmo falou
que quem quiser seguir ele, está lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. E ele nos convida ao quê com essa frase? Tome a sua cruz e siga-me. A disciplina moral, a vencer as nossas más tendências, a vencer as mágoas, né? Os ódios, os ressentimentos, a vingança, tudo aquilo que o Evangelho, né, vem nos ensinar, que não há mais tempo para isso. Então ele vem para nos trazer a consciência que nós temos que ter de escolher o caminho do bem, independente do que está acontecendo ao nosso redor. A nós termos paciência nas nossas provas diárias, sejam elas no casamento, familiares, com filhos, irmãos, sejam elas no trabalho, sejam elas onde forem, sejam elas na nossa saúde, nas nossas dificuldades, nós temos que ter paciência e disciplina para que a gente consiga superar cada uma dessas lições. Então, como que nós estamos agindo com a nossa disciplina perante essa fala de Jesus? Nós temos firmeza ou diante do primeiro obstáculo ou da primeira situação que a gente ouve que não é do jeito que a gente gostaria, a gente abandona tudo, a gente larga tudo. Então começa uma caminhada espiritual e de repente, mas não, depois que eu comecei lá, achei que a vida ia ser um mar de rosas e os problemas continuam, então não vou mais, vou abandonar. Aqui na Terra nós não vamos ter esse mar de rosas, essa felicidade plena, né, que muitos querem. Mas nós podemos ter paz de espírito, entendendo, né, que ninguém de nós aqui, nenhum de nós aqui é vítima. Ninguém. Nós aqui somos herdeiros das nossas escolhas, a gente sempre fala, né? Então, quando você ouve alguém passando por duras provações, a gente vai ouvir, vai orientar, vai auxiliar, vai fazer uma terapia, mas a gente sabe que é o processo que cada um tem que passar. Ninguém nasce por engano numa família, ninguém está passando por tal provação por engano, porque a todos nós foi dado o livre-arbítrio e nós fizemos escolhas. E muitas dessas escolhas não foram as melhores. Em muitos momentos, nós infringimos as leis divinas. Por falta de conhecimento, talvez, por falta de entendimento, por falta de vontade, né? Porque o mundo, a Terra, é um lugar que oferece muitos prazeres, muitas coisas que nos atraem. Então, o que a gente precisa fazer? Orai, vigiai e nos esforçai. Porque se eu sei qual é a minha fraqueza, eu vou passar longe daquilo. Eu já sei o que eu quero. Meu caminho é aqui. Então, isso é disciplina. Eu posso escolher o que eu quero para mim e o que eu não quero. Vou dar um exemplo bem simples, né? Um belo prato de doce para mim é uma tentação na minha vida. Então, eu desvio dele. Estou dando só um exemplo pequeno, né? Porque eu gosto do doce. Chocolate, nem levo para casa. E assim nós temos os outros vícios, né? Que é cigarro, bebida, né? Sexo desregrado, né? Tantas coisas que a gente sabe que prejudica o espírito. Então, se nós já reconhecemos em nós as nossas fraquezas,
A nossa disciplina agora é ter a força de vontade para fugir disso e fazer escolhas conscientes do que a gente quer para a gente, né? Não vai ocorrer transformação milagrosa. Jesus é o nosso Salvador? Sim, Ele é. Mas como modelo, como exemplo, como guia da humanidade. Então, Ele está aí. A sua vida veio para transformar vidas através do seu exemplo. Então, nós podemos sim transformar a nossa vida, deixando de ser indisciplinados, né? Fortalecendo a nossa fé e saindo da estagnação, que muitas vezes nós vamos procrastinando coisas que nós temos que fazer. Agora não dá por isso, por aquilo. Tem. E eu falo isso falando para mim mesmo. Porque muitas vezes a gente coloca obstáculos. E todos nós podemos criar coisas maravilhosas, né? Então, toda libertação para a nossa vida, para nós nos libertarmos, é com disciplina. Para a gente se libertar das más tendências, do vício, do sofrimento, né? Como é que eu vou parar de sofrer? Quando eu vou entender as coisas. Quando que eu vou entender as coisas? Quando eu vou estudar. Né? Então, quando você chega num certo ponto da vida onde o sofrimento já te levou às piores dores, aquelas que você achava que você nem ia dar conta de suportar, e aí você recebe nas mãos um conhecimento como o que a doutrina espírita traz, né? Nos falando que ninguém aqui é vítima, que nós causamos toda a dor que nós passamos hoje. Aí o nosso espírito não quer mais perder tempo. Ele quer saber mais, e mais, e mais. E nós precisamos auxiliar, né, o nosso espírito nessa evolução. Porque muitas vezes o espírito está gritando por socorro. E a matéria ainda segura a pessoa ali, porque hoje não, deixa para amanhã, deixa para ano que vem, deixa mais. Não dá mais para perder tempo. É disciplina. Disciplina de estudar, dominar o pensamento, mudar o que está errado. Então depende de cada um de nós, né? Então, não é para grandes momentos da vida que nós precisamos ter a disciplina. É para o dia a dia. É desde manhã quando a gente acorda. Então, quando eu levanto, né, quais são os meus hábitos? Se eu tenho que cuidar do meu corpo, eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Se eu tenho um trabalho, eu sei que horas que eu tenho que chegar lá. Ser disciplinado nos horários. Aqui na Casa Filhos da Luz, a gente também, né, tem essa questão da disciplina, porque horário é horário, então nós não podemos aqui nos atrasar. Aqui existe uma espiritualidade que horário é horário. Nós temos que estar aqui, nós temos que nos disciplinar. A mesma coisa quando nós fizemos em casa o Evangelho no lar. Por exemplo, lá em casa nós fizemos o Evangelho no domingo à noite às 9h. É sagrado. Já fazem 11 anos, 12, 9h da noite, o Evangelho no lar. A espiritualidade está esperando. E quando a gente começa a fazer o Evangelho, a gente sente a presença dessa espiritualidade que está lá, nos aguardando para dar o amparo. Quando nós fizemos o estudo, mesmo que é online, né, os nossos grupos de estudos da casa, é horário, é 7h15. A espiritualidade está presente. Nós podemos sentir o amparo. Então, com essas disciplinas que nós vamos tendo, né, eu me comprometi de estudar. Eu vou estudar. Hoje eu estou com um compromisso, eu não posso. Eu vou avisar. Eu tenho um compromisso. Então, é nas pequeninas coisas do dia a dia que nós vamos nos disciplinando. Quando eu assumir um compromisso com alguém, eu tenho um compromisso assumido. Isso é disciplina. Né? Cumprir todas as nossas tarefas, seja no lar, no nosso trabalho, com disciplina, né? Ser pontual, comprometido,
refrear palavras impulsivas ou reações negativas, né? Controlar ao máximo as nossas reações impulsivas. Porque muitas vezes, por essa falta de controle da nossa reação, nós machucamos as pessoas, nós causamos dor ao outro e a nós mesmos. Então nós precisamos disciplinar os nossos impulsos, tirar tempo para ler as obras espíritas, né? Fazer o bem em constância. Muitas vezes nós vamos fazer o bem, nós não seremos reconhecidos aqui, não importa aqui, é lá. Então, independente se você ajudou alguém e essa pessoa não reconheceu, não falou nada, não, tá tudo certo. O que a mão direita dá que não saiba a esquerda? Essa é a caridade. Não parar porque algo não aconteceu como você esperava, porque tal pessoa às vezes não recebeu o que você achou que ela receberia, porque ela não estava pronta. Porque as terapias, né, tudo que a espiritualidade nos oferta, depende de cada um. Então, se eu vou lá fazer um tratamento espiritual, mas eu já vou duvidando que eu vou melhorar, né? Eu vou lá porque eu marquei, mas não, acho que não vai mudar. Não vai mudar. Porque a fé transporta montanhas. A fé vai trazer a cura. A fé vai trazer a mudança. A fé em Jesus. A fé nos espíritos. A fé numa vida melhor. Agora, se nós ficamos focados só no ruim, na escassez, na doença, no depressivo, nós não vamos sair disso. Então, o foco principal é nós termos paciência com a gente mesmo, coragem, força de vontade, educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. E aí sim nós vamos conseguir nos disciplinando aos poucos. É importante nós nos mantermos e nos sentirmos úteis aqui nesse universo. Eu trouxe uma mensagem aqui que eu quero para encerrar, que está no livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca, com o título A Força do Ideal. Então, ele nos diz o seguinte: tenham um ideal de vida. Fuja do vazio existencial de que muitos se tornaram prisioneiros. O homem que tem ideais sempre encontrará forças interiores para transpor quaisquer obstáculos. Encontre uma razão para viver, alguém para cuidar, um ideal a atingir, uma meta a alcançar, um sonho a realizar. É provável que certas depressões se instalem em mentes que não se enobrecem no prazer de ser útil à vida. Quem não aprende a cooperar com a vida não pode exigir cooperação de ninguém. Quem tem objetivos e trabalha por eles, sente a própria vida palpitando dentro de si. A vida se realiza em cada um dos nossos sonhos concretizados. Quanto mais ideal, mais trabalho. Quanto mais trabalho, mais vida. Quanto mais vida, mais felicidade. O espírito veio ao mundo terreno para se realizar. Ninguém reencarnou para uma excursão de férias. Procure se perguntar sobre o que tem feito da vida, das horas que passam e não voltam, e das oportunidades que surgem e não se repetem. Você terá tantas outras reencarnações para repetir experiências mal-sucedidas, mas saiba que esta existência não terá replay. Quando você deixar este mundo, fatalmente olhará para suas mãos e perceberá se elas estão vazias
ou cheias de realizações positivas. Você pode fazer um ensaio e começar a notar isso agora mesmo. Ainda dá tempo de você mudar a sua história, mudar a sua vida e ser lembrado amanhã como alguém que não deixou a vida passar em branco. Então, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos deixando ela passar em branco? Acredito que não. O simples fato de nós estarmos já dando esse passo de buscar o conhecimento para o nosso espírito, já não estamos mais deixando a vida passar em branco. E isso vai ser motivo de muita alegria quando a gente retornar ao plano espiritual e olhar para trás e ver que a gente aproveitou a nossa estadia aqui na Terra. Então, que a gente possa, né, se esforçar e ter essa disciplina, né, de deixar de lado o comodismo, se melhorar, ajudar as pessoas a se melhorarem, fazer o bem, fazer a caridade, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca e sem esperar reconhecimento, porque o reconhecimento, ele vem de Deus. Não precisamos esperar aplausos aqui. Aqui não precisa, é lá. Agora eu gostaria de saber se tem alguma participação, alguma pergunta. Podem ficar à vontade para falar. Ninguém vai participar comigo. Então pode trazer aqui que o Márcio tem pergunta para mim. É bem pergunta, mas é uma declaração. Deixa eu ver o nome aqui. A Silmara, ela diz o seguinte, Bia: senti que foi para mim essa palestra, realmente eu precisava muito ouvir isso, e que bom que foi de uma pessoa que tem muito carinho em ajudar o próximo. Para você, ela falou isso aí, né? É isso aí, Silmara, disciplina, então, né? Que a disciplina faça parte da sua vida, de todos nós. Que a disciplina esteja convosco. Isso aí, com todos nós. A Nari diz o seguinte: que palestra perfeita, serviu exatamente para me fazer refletir sobre a fraqueza e a falta de disciplina, combater a procrastinação e ter fé e gratidão, em Mambia. Gratidão, Anari. Quem mais aqui? Deixa eu ver, Roseli Santana, boa noite, Mambia, na escuta da palestra maravilhosa, gratidão. A Luciana, ela diz o seguinte: Bia, disciplina, reforma íntima e autoconhecimento é a mesma coisa? Reforma íntima é a nossa transformação moral, né? Que é realmente, para fazer a reforma íntima, eu preciso me conhecer, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso saber o que eu preciso melhorar em mim, quais as minhas fraquezas, né? O que ainda me arrasta, né, para o lado da perdição, vamos dizer assim, que não me deixa evoluir. E aí, para que eu consiga fazer essa reforma íntima, tendo esse autoconhecimento, eu preciso da disciplina. Sem disciplina, nós não conseguimos. Certo. A Dona Maria diz o seguinte: palestra maravilhosa. Depois que eu conheci a espiritualidade, consegui aprender a entender e aprender a ter paciência. Tenho muito que aprender. Fé e muita paciência. A paciência adquirida também exige disciplina, né? É verdade. É uma virtude que nós vamos adquirindo. O Edemar, boa noite, acompanhando a palestra, gratidão. Deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, estamos aqui ligadinhos como sempre, bela palestra, gratidão. O seu Ingo e a Dona Iris, lá de Massaranduba, né? Seu Ingo. A Fran, gratidão pela palestra, irmã Bia, e ela está escrevendo aqui ainda, não terminou ainda. Deixa eu ver quem mais aqui. Roseli Santana, eu falei, né? O Paulo, lá de Schroeder, diz o seguinte: na minha vida sempre tive indisciplina.
O dia que consegui encontrar a disciplina, percebi o quanto era difícil viver. Não, não é difícil viver. É difícil nós nos disciplinarmos, né? Indisciplinados todos nós somos ainda. Não tem ninguém 100% aqui disciplinado. A gente está no esforço diário, né? Cada um com as suas dificuldades, mas a gente já está entendendo e já está procurando se esforçar. E quando a gente consegue manter uma disciplina e a gente sente o benefício, a melhora, não é difícil. Fica boa, a vida fica boa, ela melhora. Estava lendo aqui a pergunta da Sônia de Jaraguá. Irmã Bia, para ter disciplina, é preciso abrir mão de algumas coisas? Com certeza, com toda certeza. Muitas coisas, né? Por exemplo, eu preciso disciplinar o meu corpo. Eu preciso abrir mão de comer tudo que eu quero. Eu preciso me disciplinar para ir fazer um exercício, uma caminhada, uma pedalada. Eu vou abrir mão de ficar lá deitadinha no sofá, né? Então, eu tenho que abrir mão, sim, né? Para me disciplinar contra, por exemplo, vou dar um exemplo básico, o vício da bebida. Eu tenho que me disciplinar, eu vou ficar aqui, eu não vou mais lá onde existe, né, o risco de eu cair nessa tentação, né? Para eu disciplinar as minhas tendências, vamos supor, de falta de paciência, é um esforço que eu tenho que ter para não me deixar levar pela ira. Então, tudo isso exige bastante sacrifício e força de vontade. A Fran terminou de escrever aqui o que ela estava escrevendo. E estou a refletir muito aqui, pois não tenho disciplina em fazer academia. Nem eu. Esse ambiente não me sinto muito confortável, nem sei explicar ao certo, mas vou ao menos tentar fazer meus pedais. Mas, Fran, você mora ao lado de um mar maravilhoso, então caminhe na beira da praia, né? Motivo suficiente já. O nosso corpo, ele precisa de movimento, né? Quando o nosso corpo fica parado, tudo que fica parado no universo, ele vai estagnando, né? E eu vejo por mim, quanto mais o meu corpo vai envelhecendo, mais eu preciso me movimentar, porque senão ele vai enferrujando, literalmente. Então, a gente precisa, né? Não precisa ir para uma academia, eu também não gosto de academia, mas faz uma caminhada, 20 minutos, meia hora, se dá. E se você está bem fisicamente, isso vai refletir na tua mente, né? Nossa, isso causa uma sensação de bem-estar. Então, mente sã, corpo são, né? Os dois têm que estar equilibrados. A última aqui é do Adilson de Jaraguá, e ele diz o seguinte: Irmã Bia, vou ver se consigo começar a ter disciplina para aprender a disciplina. É muito difícil, pois principalmente quando você está rodeado de pessoas indisciplinadas. Na vida é muito difícil você entender o que o outro passa, principalmente quando você não se entende. Isso aí requer busca de autoconhecimento, né? Se entender. E cada um tem que fazer o seu. Eu não tenho como fazer o do outro. Eu posso fazer a minha busca, a minha melhora. Não posso fazer a do Márcio, né? Não posso fazer a de ninguém. É cada um por si. Se ela pudesse fazer a minha. A Dona Maria complementa dizendo o seguinte: eu fiquei 2 anos parada, hoje faço pilates. Parabéns, Dona Maria. Parabéns, é isso aí. Então é isso. Se ninguém mais tem perguntas, eu vou chamar a Amanda para ler a mensagem. Enquanto a Amanda chega aqui, vou falar da palestra da semana que vem, que será com o irmão Márcio. Ele vai falar sobre o tema Paz aos Homens de Boa Vontade. Pode ler, Amanda. Boa noite a todos. O que é orai e vigiai, senão uma proposta disciplinadora do espírito? Quando um centro espírita falar-se da necessidade do cultivo dessa virtude, a disciplina, refletimos um pouco mais, antes de reagir instintivamente de modo contrário. Afinal, o centro espírita não é de fato um quartel material, mas uma fortaleza espiritual.
Local este onde aprendemos com a disciplina do amor e da tolerância, através das palestras, dos trabalhos e dos estudos. À luz dos ensinos da doutrina espírita, a confeccionar a nossa farda moral. E através das nossas pequenas e constantes disciplinas, demonstrações da renúncia, humildade e bondade, a nos armarmos das virtudes necessárias e imprescindíveis a quem aspira a servir Jesus incondicionalmente. E são exatamente essas duas conquistas, a vestimenta moral e as armas das virtudes, que nos permitirão travar o bom combate apregoado pelo apóstolo Paulo quando disse: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o mal. Refere-se às batalhas espirituais contra o pecado e as perseguições. Acabei a carreira. Simboliza ter perseverado na fé até o fim da vida. E guardei a fé significa ter se mantido fiel à doutrina e ao Evangelho, sem negá-lo. Essa declaração expressa a confiança de que ele receberá uma recompensa eterna de Deus. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Agora a gente vai preparar aqui para o nosso passe.